Cara, hoje é um dia muito importante também, é um dia que comemoramos, né, o Dia do Pedagogo, né? Então, e para isso temos um convidado muito especial, que é o nosso professor. Muito bem lembrado, Michel. Vamos convidar o professor Henrique Alves, por favor. Já está aqui conosco, somando, com a caneca do seminário. Olha, telespectadores, vocês terão a oportunidade de ganhar esta canequinha, porque o professor Henrique, o Michel que está aqui do meu lado, tem a caneca. Está faltando a minha, sabia? Ah, mas eu quero outra, eu quero duas. Tá vendo? Seja bem-vindo, professor, que Deus abençoe. Use abundantemente a vida do pastor para falar para nós. Este que é um tema também muito relevante, é o que nós temos vivido. Nosso tema hoje, né? Um ano depois, o que aprendemos e para onde vamos? Então, nós estamos aí com grande expectativa, não é mesmo, Michel? Sim, sim. Você sabe como é que acontece a nossa dinâmica. O professor vai estar abordando um tema inicial, né? Trazendo para a gente o seu rico pensamento, né, sobre o tema. E aí você pode comentar aí, deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta. Você vai estar participando do programa e fazendo parte do sorteio, porque o sorteio vai ser em cima das pessoas que participam no nosso chat, seja no Facebook ou seja no YouTube. Então compartilha, né, manda lá no grupo da sua igreja, chama o pessoal para participar, que hoje vai ser, assim, uma noite de grandes emoções. Professor Henrique, você é da casa, já esteve com a gente aqui quase um ano atrás, então Deus possa te usar tremendamente. Obrigado, valeu mesmo. Bom estar com vocês novamente. E esse tema é uma provocação, né, para a gente pensar sobre os caminhos da igreja depois de um ano de pandemia e ainda com a perspectiva ainda de mais tempo nessa situação, e a gente não sabe exatamente quando a gente vai pular essa fase, se vai pular e como vai pular. Eu queria, brevemente, né, hoje é dia de festa, eu não quero me alongar, mas eu quero só pensar com vocês em algumas situações em relação à igreja e fazer algumas afirmações, não é? Em primeiro lugar, a gente pode pensar que a igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus. Antes, a igreja são as pessoas que se reúnem em qualquer lugar em nome de Jesus. Então, isso é igreja. A igreja, ela tem, ao longo da sua história, e são 2000 anos de história já, enfrentado uma série de situações, se não idênticas, análogas a que a gente enfrenta hoje. A igreja também é, provavelmente, o único organismo que a gente conhece que, durante todo esse tempo, passou pelo que passou, continua em pé, sem nenhum outro par. Que organização, a gente pode perguntar, né? Que outra organização enfrentou o que a igreja enfrentou nesses 2000 anos? O começo da igreja foi um começo muito, muito tímido, num cantinho do mundo, no quintal do mundo, um local desimportante, longe dos centros romanos, as cidades grandes, né, de Roma, e nasceu ali, o cristianismo nasceu no que depois a gente conheceu como Palestina, e com homens muito simples, e já enfrentou oposição desde o seu começo, uma oposição firme das autoridades religiosas daquele tempo, e depois a igreja, na virada do primeiro para o segundo século, enfrenta inimigos poderosos internos, heresias dominantes, que queriam realmente destruir a igreja, mas a igreja sobrevive a isso. E nos dois próximos séculos, a igreja enfrenta simplesmente o maior poder
que esse mundo já conheceu em matéria de governantes. O Império Romano, o Império de Ferro, o império mais poderoso da face da Terra. O Império Romano, ele teve como seu programa de base destruir o cristianismo. Foi um programa de vários imperadores, especialmente, a gente pode lembrar de Décio, Diocleciano, né, ali no finalzinho do século III. Eles queriam realmente exterminar o cristianismo da face da Terra. Então, você imagina, né, pessoas simples, desarmadas, sem lideranças treinadas em guerrilhas, guerras, batalhas, enfrentando o poder do Império Romano, o império que dominava todo o mundo ocidental da época. As pessoas não tinham para onde ir, elas não tinham como se organizar, elas não tinham armas para lutar e nem lutavam. No entanto, a igreja sobreviveu. E isso não é pouca coisa, não. Sobreviver a uma vontade de ferro, do Império de Ferro, é algo que é digno de nota. Mas a igreja sobreviveu. Depois a igreja entrou num período de acomodação com os decretos de Constantino, Teodósio, que permitiram que a igreja saísse da ilegalidade e viesse para o rol da sociedade. E lá no século XIV, o mundo passou por algo semelhante ao que estamos passando, a peste negra. A igreja sobreviveu. Mais tarde, no século XVI, a igreja empreende aquele movimento que a gente conhece como Reforma, e modernamente a igreja passou por uma outra pandemia também, né, a chamada gripe espanhola, que de espanhola só tem o nome, né, no começo do século XX, sobreviveu, e localmente a igreja enfrentou situações opressivas, como, por exemplo, atrás da cortina de bambu, sob Mao Tse-tung, a igreja foi perseguida, a ponto de nós acharmos que, aqui no Ocidente, a gente achar que a igreja tinha sumido na China. Mas não sumiu, ao contrário, né? Agora a gente viu que a igreja lá está muito forte. A igreja enfrentou também, atrás da cortina de ferro, a opressão da União Soviética, sobreviveu. E em outros locais, menos glamurosos, a igreja enfrentou igualmente oposição cruel e ainda continua enfrentando. Então, uma pergunta que se impõe é: que manual a igreja usou para sobreviver a tudo isso? Que livro de eclesiologia os líderes leram para enfrentar e vencer tamanha oposição? O que é que sobrou disso, né? Os cristãos chineses deixaram que manual escrito para nós, os soviéticos, os do Império Romano, de outras localidades, cristãos na África, na Ásia em geral, em outros lugares. O que eles deixaram? Eles não escreveram um manual de sobrevivência da igreja. Poderiam ter escrito, né? Mas não escreveram. Quais foram os líderes dessa gente? Quem organizou uma resistência formal? Quem armou os cristãos? Eles venceram como? Isso me faz pensar que eu não tenho que estar preocupado com a sobrevivência da igreja. Para onde nós vamos? Bem, a gente já sabe como é que termina essa história. Jesus garantiu que a igreja vai vencer e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhum eclesiólogo nesse mundo de Deus conseguiria imaginar que um grupo desorganizado, desarmado, um grupo desbaratado, desarticulado, poderia vencer impérios, oposições, como a igreja venceu. Porque não é para vencer mesmo.
nas condições humanas, nós não temos como vencer. Mas a gente sabe quem é o cabeça da igreja. A gente sabe quem está dirigindo a igreja. Eu não preciso contratar nenhum administrador, planilheiro, sabe, para planejar os próximos anos da igreja, como é que deve fazer, como é que não deve fazer para sobreviver. Porque a igreja sobreviveu sem nenhuma planilha, sem nenhum planejamento. A igreja sobreviveu, sabe, sem nenhum estrategista. A igreja sobreviveu e sobreviverá porque Jesus disse que isso ia acontecer. Foi isso que ele viu, foi isso que ele planejou, e o seu compromisso é estar a cada dia ao lado dessa igreja. Quando a gente pensa em crentes no Império Romano, escondidos nos cemitérios, nas catacumbas, louvando o Senhor, quando a gente pensa em crentes hoje na China, sob a igreja oficial, uma igreja subterrânea, uma igreja oculta, que se reúne nos lares, que canta baixinho, que ora ao Senhor, a gente pode se perguntar, mas quem é que está articulando todo esse movimento? Quem é que está planejando tudo isso? Quem é que está orquestrando essa sobrevivência? É o Senhor da igreja. Nós não precisamos de nenhum manual de know-how, porque nós temos o manual do know-who. Know-how é saber como. Know-who é saber quem. Eu preciso me deter nisso. Quem segura a igreja, quem mantém a igreja, quem orienta a igreja, quem ama a igreja, quem cuida da igreja? É o Senhor. E o Senhor disse que a igreja iria passar por tudo isso, e iria sair do outro lado, como já aconteceu na história, em muitos outros momentos de que nós não falamos, não citamos aqui, em alguns deles nós nem temos conhecimento, mas a igreja está aí contra tudo e contra todos. Nesse último ano de pandemia, a gente viu uma série de movimentos, a sociedade se movimenta, se articula, e eu tenho visto algumas pessoas, em nome da igreja, tentando encontrar uma solução, uma saída, um caminho, como se fosse uma empresa tentando prever movimentos para se adequar a esses movimentos, para sair bem na foto do outro lado. Eu não acho que isso seja tarefa nossa, e Deus não nos chamou para isso. Deus não me chamou para defender a igreja, para planejar. Deus me chamou para viver o evangelho no seu corpo, na igreja. Deus me chamou para ser igreja. Deus me chamou para sofrer por Cristo, para amar Jesus. Aqui no Ocidente, nós temos estado muito preocupados com a igreja que sofre no mundo todo hoje, no cinturão muçulmano e em vários outros países onde a igreja é perseguida. Ok, eu acho importante a gente orar por eles, devemos orar, mas eu penso também que a gente precisa cuidar daquilo que andamos fazendo por aqui, do tipo de igreja que somos aqui. Nós não precisamos de uma pandemia para bater uma foto e ver que a gente não está bem, que a igreja aqui no Ocidente é uma igreja que dá sinais de começar a viver um pós-cristianismo. Nós somos tão numerosos, mas impactamos tão pouco. Nós temos tantos recursos, mas fazemos tão pouco com esses recursos. E eu não penso que o problema esteja exatamente nos recursos ou na carência deles. O problema está na qualidade de vida que os crentes, especialmente os crentes ocidentais, estamos vivendo. A vida que estamos levando. A igreja, ela perdeu o poder de impacto porque a igreja tem se preocupado com questões extremamente secundárias. Muitas vezes temos uma igreja hemiplégica, uma igreja que é de direita, uma igreja que é de esquerda, uma igreja que é de centro, uma igreja que é dali, é daqui. Quando a gente, na verdade, é do alto, meu reino não é desse mundo, disse Jesus.
Paulo disse, a nossa cidade está no céu, a gente está de passagem por aqui, e a gente precisa se preocupar com a qualidade de vida que a gente leva para atender pessoas, estar abertos a receber pessoas, a amar pessoas e cuidar de pessoas, venham elas de onde vierem, tenham as cores que tiverem, os lados que tiverem. A igreja assume uma neutralidade nessa questão, deveria assumir, para amar pessoas e estar prontinha para abrigar pessoas. Quando é que essa pandemia acaba? Nós não sabemos. Como ela acaba? Nós não sabemos. Mas eu sei de uma coisa, a igreja vence isso. Porque a igreja já venceu batalhas muito mais renhidas, ferozes, cruéis. A igreja já venceu uma oposição muito mais cruel, muito mais dura, e a igreja chegou do outro lado. E nós vamos chegar do outro lado, porque o nosso capitão, o nosso general, o nosso Senhor, o nosso Salvador está à frente, e é Ele quem nos garante isso. E a gente não precisa contratar nenhum planejador estratégico para definir para que lado a igreja vai. A igreja vai para onde o Senhor apontar, porque nós somos seguidores. A palavra discípulo significa exatamente isso, alguém que segue, alguém que caminha atrás de um outro alguém. E a igreja não pode se esquecer disso. Parece que, de algum modo, a igreja ela se gourmetiza, né? Uma igreja gourmet que a gente cria para atrair pessoas simplesmente, ter adesão de pessoas. E a qualidade da vida não muda, porque a qualidade da vida de muitos crentes não mudou e das pessoas que chegam também não muda. Há uma adesão em lugar de conversão. E a igreja, então, vai meio que tropeçando, e vai que cai aqui, levanta ali. A igreja esquece quem é que está com a bandeira na frente, quem é que está apontando o caminho. Nós não sabemos para onde vamos, e acho que esse não é o tipo de exercício que nós fomos chamados a fazer. Cada um de nós foi chamado a viver o Evangelho integralmente, na sua inteireza, custe o que custar, e custe o que custar mesmo. Nós não precisamos de recursos humanos ou recursos tecnicistas que a sociedade sem Deus possa oferecer. Nós nos valemos dos recursos que temos e tudo bem, a gente toca o barco, mas a gente só não pode abrir mão de uma santidade, de uma qualidade de vida que Deus exige de cada um de nós. Eu não tenho que estar preocupado com perseguições, oposições. É curioso que lá em Atos, capítulo 4, quando os crentes estavam enfrentando uma oposição cruel, eles não oraram pedindo a Deus que afastasse a perseguição. Eles oraram pedindo a Deus forças para passarem pela perseguição. Isso não é masoquismo, isso é simplesmente uma leitura da realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. A promessa não é que as aflições serão tiradas. A promessa é que o vencedor andará conosco. A gente precisa estar preocupado com as palavras de Jesus sobre o final dos tempos, a respeito de uma igreja que deixa esfriar o amor ou de uma igreja que deixa uma fé morrer. Encontrará o Filho do Homem fé na terra, né? O amor de muitos esfriará. Talvez estejamos vivendo esse tempo, um tempo de um amor que esfriou, um tempo de uma fé que morre, que fenece, e muitas vezes nos preocupamos com outras coisas, outros exercícios. Nós não precisamos de mais nada além de um apego ao Senhor, de uma igreja, como eu disse no começo,
que se reúne em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, que se reúne atrás de muros de um cemitério, que se reúne em nome do seu Senhor. Isso é a igreja. Tudo bem que hoje nós vivemos uma época complexa, nós precisamos nos organizar, precisamos de CNPJ, a gente precisa de recursos, ok, mas tudo isso é penduricalho, é filigrana, comparado com aquilo que a igreja é de verdade. Quando 2 ou 3 pessoas se reunirem em nome dele, ele prometeu estar ali. E os nossos irmãos, que passaram por tantas lutas no passado e hoje estão passando, eles não têm nenhum recurso, nenhum templo, eles não têm onde se reunir, mas se reúnem, estão juntos em nome de Jesus. Eu penso que o maior manual de eclesiologia que nós podemos ler é a oração de Jesus em João 17. Jesus disse ali que quando nós tivermos unidade, o mundo vai prestar atenção em Deus. Que quando a igreja cultivar unidade, o mundo vai conhecer a Deus. Não é quando a igreja tiver a melhor live da região, os melhores equipamentos, os melhores instrumentistas, a melhor técnica, não é quando a igreja ela tiver a melhor publicidade, nada dessas coisas. É quando nós cultivarmos unidade, quando formos iguais por dentro. E nós não podemos substituir unidade por técnica, por recursos humanos, por planejamentos estratégicos, por planilhas, por planejamentos outros, nada disso. Por computadores, máquinas modernas, nada disso substitui unidade. Uma igreja com unidade, uma igreja que se ama, que se curte, uma igreja que celebra Jesus como Senhor e Salvador, essa é a igreja do Senhor Jesus, da qual o Senhor Jesus é cabeça e que chega do outro lado. Não importa se à frente esteja o Império Romano, o Império Soviético, o Império Chinês, se esteja Gengis Khan, se ali tenha uma pandemia, seja ela uma gripe espanhola, uma pandemia atual, uma peste negra, seja lá o que for. A igreja vai chegar do outro lado. A verdadeira igreja atravessa as muralhas da escuridão, da opressão, do medo, da ameaça e chega vitoriosamente do outro lado. Essa é assim, a minha palavra nesse 1 ano de seminário de STBN online, né?